Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, pessoal? Essa é mais uma aula gravada do nono ano e a aula de hoje vai ser a Era Vargas, as suas divergências, o novo governo Vargas e o período de transição, ou seja, o chamado governo provisório de Vargas, que começa em 30 e termina em 34. E lembrando que o período varguista é um período longo, que dura cerca de 15 anos dele no poder. E essa condição, não é, bem longa no poder, tem a ver com o tipo de governo e situações que ele procurava se moldar a partir do momento em que ele percebia a necessidade de fazer determinadas alterações no seu governo, no seu tipo de governo. Ou seja, quando o regime estava sendo muito reprimido, ele procurava atuar de forma a combater essa oposição. E quando o governo percebia que já era momento, até devido aos 15 anos do poder, de fazer alguma alteração, ser menos radical, ele fazia essa mudança, ele planejava essa mudança. Não é? Pronto. Dito isto, vamos voltar à década de 30. Já mencionei na aula anterior que o contexto social e econômico era muito agitado, visto que o nosso principal produto, que era motivo de representar cerca de 85% das nossas exportações, que era o café, estava numa crise gigantesca. Por quê? Porque se produzia muito e os países que anteriormente, não é, tinham uma tradição de adquirir o café brasileiro, não estava adquirindo por uma razão muito simples, porque estavam ainda se recuperando do período da Primeira Guerra Mundial. Ou então até compravam o café, só que em menor quantidade. E isso vai afetar o governo oligárquico, o governo chamado de República Velha. Tá bom? E a condição política, a falta de habilidade política do presidente Washington Luiz também é colocado como um dos motivos para o golpe de 30. Estão entendendo? Porque a inabilidade política de Washington Luiz. Washington Luiz estava ali conduzindo a sua sucessão. No entanto, ele não teve a sabedoria necessária para conduzi-la e insistiu na colocação do nome de Júlio Prestes. Como eu já falei, havia nesse momento da República Velha uma alternância no poder, ou seja, um político que era oriundo do estado de São Paulo e outro político que era oriundo de Minas Gerais, se alternando no poder, uma vez São Paulo, outra vez Minas Gerais, uma vez São Paulo, outra vez Minas Gerais. No entanto, Washington Luiz bateu o pé, insistiu no nome de Júlio Prestes, que era ligado ao Partido Republicano Paulista. Na verdade, a indicação deveria ser feita em cima de um candidato que tivesse a origem mineira, não é? A origem mineira. Pois bem, dito isto, explanando aqui sobre a concepção política, como estava a concepção política, como estava a concepção econômica, percebeu-se aí uma fragilidade nessa aliança. Foi nessa fragilidade que Getúlio Vargas se aliou à oligarquia paraibana, aos tenentes que haviam, ainda na década de 20, nós já mencionamos isso, haviam tentado tomar o poder, ou seja, os tenentes tiveram uma atitude de insubordinação, ou seja, esses subordinados não queriam obedecer ao governo central. Então, tínhamos ali a tropa, o exército brasileiro dividido, rachado politicamente.
com os seus ideais políticos não atendidos e com, ao mesmo tempo que o processo ideológico político dos militares, dos tenentes, não estavam sendo atendidos, houve ali uma radicalização do processo político. Inclusive, por isso que aconteceu a revolta do Forte de Copacabana, 18 do Forte de Copacabana. Na página 140 do nosso livro, nós temos aqui as divergências políticas. Vamos conhecer essas divergências políticas. A crise financeira vivida no Brasil era acentuada pelas divergências políticas. A chamada política do café com leite, que alternava candidatos a presidente entre São Paulo e Minas Gerais, era duramente criticada. Não só pelos militares e pelo povo, mas também por políticos de outros estados que se sentiam marginalizados no processo, sendo praticamente excluídos. O auge das tensões foi o processo eleitoral em 1930, que escolheria o substituto do então presidente Washington Luiz. A aliança entre paulistas e mineiros sofreu um duro golpe, aquilo que eu já mencionei, sofreu um duro golpe. Quando Washington Luiz bateu o pé para indicar o nome de Júlio Prestes, vamos ver, que resolveu apoiar o candidato Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista. O próximo na sucessão deveria ser um candidato mineiro, mas com esse rompimento do acordo, os mineiros se aliaram aos gaúchos e aos paraibanos, lançando a chapa de candidatura à presidência formada por Getúlio Vargas. Do Rio Grande do Sul, João Pessoa, candidato a vice-presidente do estado da Paraíba. Ou seja, os candidatos populares enfrentariam o candidato das elites, Júlio Prestes. Vale ressaltar que essa disputa estava sob suspeita de fraude. Vamos observar o transcorrer dos fatos, como isso vai ser também um pilar defendido por Vargas, não é? Para que o golpe acontecesse. O que é um golpe? É quando você não respeita a decisão democrática das urnas, em que o povo escolheu o candidato ou seus candidatos, e você não respeitar, você dá um golpe. Vamos observar aqui. O processo eleitoral, não é que existia ali uma comissão de verificação eleitoral, deu vitória ao candidato Júlio Prestes. Foi contestado pela chamada Aliança Liberal, que era formada por Getúlio Vargas e João Pessoa, Aliança Liberal. Houve, página 140 ainda, várias acusações de fraude eleitoral, o que criou uma grande tensão política no Brasil. A Aliança Liberal passou a divulgar a ideia de que deveria haver um golpe de Estado que derrubasse aquele regime considerado corrupto. Praticamente todos os estados brasileiros participaram do golpe militar, que teve total apoio do movimento tenentista, hein? Aquilo que eu abordei no início da aula. Os tenentes insatisfeitos continuavam insatisfeitos e apoiaram esse golpe de Vargas. Principalmente o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraíba e Pernambuco. O estopim do golpe, o motivo principal para o golpe, foi um fato que hoje se pode afirmar não ter a ver com o panorama geral. O candidato a vice-presidente, João Pessoa, foi assassinado por um rival político local chamado João Dantas. Esse fato foi usado pela Aliança Liberal,
que atribuiu o atentado ao então presidente Washington Luiz. O conflito estourou sem a participação de São Paulo, que se manteve neutro. É destacado essa neutralidade do Estado de São Paulo por conta da sua força econômica. Não é verdade? Ali nós tínhamos grande parte da produção cafeeira brasileira localizada no estado de São Paulo. Prosseguindo. Em 3 de outubro de 1930, as tropas militares já haviam tomado boa parte do Brasil. E em 3 de fevereiro de 1930, Getúlio Vargas foi empossado como presidente de um governo provisório, que deveria estabelecer uma nova Constituição e depois convocar eleições presidenciais. Inicialmente, esse golpe não trouxe mudanças efetivas à sociedade. No início, não. Apenas tirou São Paulo do centro político do Brasil e decretou o fim da República do Café com Leite, da República das Oligarquias, da República Velha. E teríamos aqui no Brasil agora, tivemos agora, a partir de agora no Brasil, teríamos um novo governo, um governo varguista, que não vai no seu início fazer muitas alterações. Alguns historiadores, como eu já falei, subdividem o governo de Vargas, os 15 anos no poder, em 3 períodos. Quais são? Governo provisório, ou também chamado de governo de transição, entre os anos de 1930 a 34. O governo constitucional, que vai de 34 até 37. Esse é o governo constitucional. De 37 a 45 é o chamado governo do Estado Novo. Nós vamos chegar lá para entender o porquê desse nome Estado Novo. Vamos ter calma aí. Governo de transição, 141. Como se viu, a chegada de Getúlio Vargas ao poder foi fruto de uma aliança formada por vários setores da sociedade, que pensavam políticas e economias diferentes para o Brasil. Sem dúvida, essa foi a maior dificuldade enfrentada por Vargas, que deveria manter o equilíbrio a todo custo para poder governar. De um lado, estava a classe média e burguesa, formada principalmente por fazendeiros e industriais, que queriam um país democrático, com uma Constituição avançada e que privilegiasse a propriedade privada e as empresas. Também defendiam as eleições diretas e o voto censitário, ou seja, o voto censitário significa que é um voto restrito. Nem todo mundo poderia votar. Quer um exemplo? Hoje, nós temos no Brasil o voto universal. Todos podem votar. Aqui, o desejo desse grupo, dessa classe média burguesa, era que nem todo mundo tivesse direito ao voto. O voto seria restrito, não é? Ou seja, restrito a quem? Restrito a quem tivesse boas condições financeiras, quem tivesse renda para poder participar dessas eleições. De outro lado estavam os militares, responsáveis diretos pelo golpe de Estado de 30, que queriam um governo centralizado e sem participação popular, além de forte intervenção do Estado na economia. O Estado intervindo, o governo intervindo na economia.
Esse grupo quer essa situação. Então, nós temos aí um lado querendo a intervenção, o governo intervindo na economia, e o outro grupo não quer. E esse grupo que quer o Estado intervindo é um grupo que fica geralmente mais à esquerda, não é? 142. Aos poucos, Vargas gostou da ideia de ser um presidente absoluto, faria o que ele quisesse, sem contestação nenhuma, e até porque quem ousasse contestá-lo, ele teria o apoio dos militares para impor respeito, impor aquela pessoa, aquela oposição ao governo varguista, ia pensar várias vezes antes de um ato mais corajoso. Com o apoio militar, acabou com a Constituição de 1891, criando o Decreto-Lei de número 19.398 de 30, que lhe atribuía o poder executivo e legislador. Devido a um acordo estabelecido com o movimento tenentista no golpe de Estado, teria também de nomear oficiais militares, principalmente tenentes, como governadores e prefeitos. Então, Vargas teria que indicar tenentes para assumir a prefeitura e os governos do estado. Isso não vai acontecer de forma ampla, não. Vai acontecer em grande parte. No entanto, é preciso a gente ficar atento que daqui a pouco vai surgir um movimento que tem a ver com essas escolhas que Vargas começa a realizar. Tá bom? Então, prosseguindo aí na página 142. Essas medidas foram criticadas amplamente pelo povo brasileiro e pelos setores médios da sociedade, principalmente a oligarquia rural, que havia enfraquecido politicamente. As pressões aumentaram pela elaboração de uma nova Constituição. E em 32, Vargas anunciou a eleição para uma Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte significa que é uma preparação para uma Constituição, organizar as leis de um país, tá bom? Ainda na página 142 nós temos o movimento constitucionalista de 32 e a Constituição de 34. Era evidente que a crise vivida no governo provisório de Vargas contribuiu para que movimentos contrários à descentralização e militarização do poder buscassem massificar a ideia de eleições democráticas, como a elaboração de uma Constituição republicana que garantisse a liberdade e a proteção à propriedade privada com base no liberalismo econômico. A elite, setores médios da sociedade, liderados por fazendeiros e industriais burgueses, passaram a pressionar por uma constituinte para elaborar uma nova Constituição. Esse movimento de São Paulo, que não vai concordar com a indicação feita por Vargas para ser Estado, vai ter como consequência isso, muito bem, o movimento constitucionalista de 32, ou também chamado de Revolução Constitucionalista de 32. Vamos observar agora quais foram os principais motivos que geraram pressões pelo fim do governo provisório de Vargas. A crise gerada pelo crash da Bolsa de Valores, o Partido Democrático Paulista, o voto direto e secreto com maior participação da população. O outro item, para conduzir e fiscalizar o processo eleitoral, a justiça eleitoral que existe até os dias de hoje, ela foi criada. Preste atenção aí. A crise gerada desequilibrou a balança comercial,
voltando aqui na página 142, e fez com que as nações estabelecessem barreiras protecionistas em suas economias. Como vimos, isso atingiu em cheio o Brasil, principalmente os fazendeiros. Vargas comprou a produção de café e a queimou. Em seguida, ordenou que nenhuma fazenda produziria café durante um bom tempo. Significa o quê? O Brasil produziu muito café. Não tinha país que comprassem esse café. Resultado, teve que efetuar a queima desses produtos. Deu para entender? A queima desses produtos. Queima do café. Tá bom? Um outro motivo foi o Partido Democrático Paulista, que havia acordado com Getúlio que, para apoiá-lo, receberia em troca o governo do estado de São Paulo. A promessa não foi cumprida. Os democratas então se aliaram ao Partido Republicano Paulista, fortalecendo o movimento constitucionalista. E Vargas não vai colocar na província de São Paulo, naquele período, os estados possuíam essa nomenclatura de província. Getúlio Vargas convocou as eleições para constituinte, mas seus opositores passaram a acusá-lo de que fraudaria o processo eleitoral. Então Vargas foi vítima daquilo que ele acusou anteriormente, não é? De fraude, que ia fazer fraude. E os seus opositores agora alegam que ele vai também fazer dos mesmos expedientes, ou seja, promover fraude. Estou na página agora 143. Dessa forma, várias passeatas e protestos foram organizados contra Vargas, sendo um dos mais marcantes em 23 de maio de 32, que acabou ocasionando a morte de 4 jovens estudantes de direito, né? Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo. Esses são os estudantes que serão mortos, que vão dar origem aí, vai ser um dos motivos para o movimento constitucionalista de 1932 em São Paulo, ou seja, o estado de São Paulo promovendo uma luta armada contra o governo contra o governo de Vargas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham absorvido o conhecimento, tenham entendido. Na próxima aula nós vamos dar sequência, dar prosseguimento ao conteúdo da era Vargas, nesse período agora ainda no governo provisório. Tá bom? Tchau para vocês e até a próxima.